Então, pessoal, são 8h05, um bom dia a todos. Nossa sessão clínica hoje, nós vamos discutir os critérios de classificação para a síndrome de anticorpo antifosfolípide, e nós teremos a apresentação da nossa resenha do primeiro ano, que é a Laís Chaves, e os comentários da nossa doutora Rosângela Ribeiro, que é a nossa expert aí em coagulopatias. Então, Laís, por favor, pode começar. Obrigado. Olá, gente. Bom dia a todos. Eu me chamo Laís, eu sou R1 de Hematologia e Hemoterapia, conforme o Dr. Fernando falou. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os novos critérios de classificação para a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Foram critérios publicados pela Sociedade Americana e pela Sociedade Europeia em conjunto esse ano, certo? E a proposta deles era revisar, estudar e propor novos critérios diagnósticos. Os últimos utilizados eram critérios antigos, que haviam sido revisados em 2006, e o objetivo primordial deles foi desenvolver novos critérios que tivessem alta especificidade, principalmente focando na utilização desses critérios nos trials e nos ensaios clínicos, e como objetivo de pesquisa. Vocês vão ver que são critérios bem extensos, bem detalhados, que visam realmente uma alta especificidade e que às vezes até são difíceis de se adequar à nossa prática clínica, mas que vale a pena conhecer, vale a pena estudar para entender melhor sobre essa patologia que está tão presente no nosso dia a dia, né? Bom, só falando um pouquinho sobre SAF, né? A síndrome antifosfolípide, do inglês APS ou SAF para a gente, é uma doença autoimune sistêmica caracterizada por uma trombose arterial venosa ou uma trombose microvascular, por morbidade na gravidez e também por manifestações não trombóticas em pacientes com anticorpos antifosfolípides positivos persistentemente, certo? Algum tempo atrás, essas manifestações não trombóticas eram menos conhecidas, menos estudadas, e os critérios antigos, que a gente vai falar mais na frente, vai detalhar, pouco detinham-se sobre esse aspecto, né? E hoje em dia a gente tem mais conhecimento, mais estudos nessa parte da SAF com características não trombóticas que a gente consegue incluir em novos critérios. Então, foi super importante essa atualização nesse momento. Até então, né, até antes da publicação desses novos critérios, os critérios utilizados na nossa prática clínica eram os critérios de classificação de Sapporo para SAF, certo? Eles foram publicados pela primeira vez em 1999 e foram revisados em 2006. Também conhecidos como critérios de Sidney, certo? Mas como o artigo sempre utiliza o termo Sapporo, eu vou utilizar esse termo também. Ele utilizava características clínicas e laboratoriais. Nas características clínicas da patologia, entravam os critérios trombóticos e a morbidade na gestação, na gravidez. E dos critérios laboratoriais, como a gente bem conhece, com certeza, todo mundo aqui já usou esses critérios alguma vez na vida, né, tem alguma afinidade com ele, porque realmente são critérios que vinham sendo utilizados há muitos anos, antes até da nossa formação, enfim. E aí são 3 critérios laboratoriais, que são os 3 anticorpos, né? O anticoagulante lúpico, que a gente vai colocar a siglazinha de LAC, anticorpos anticardiolipina IgM e IgG, os ACL, em 2 testes, com intervalos de 12 semanas, e o anticorpos anti-beta-2-glicoproteína 1, certo? Eu trouxe aqui bem detalhadamente os critérios de Sapporo para a gente poder entender e ver, de fato, na prática, o que mudou de um critério para outro. Porque, assim, a gente pode até conhecer, mas não lembrar detalhes, e aí é importante para a gente conseguir comparar um com o outro. Bom, desses critérios, a gente precisava ter um critério clínico e, necessariamente, um critério laboratorial, certo? Do critério clínico, entravam as tromboses, e aí poderia ser trombose arterial, trombose venosa, né? Que não pudesse ser justificada por outra patologia, que tivesse alguma confirmação, ou histológica, ou de imagem, enfim. Morbidade gestacional, né? Um ou mais morte de fetos morfologicamente normais, com menos de 10 semanas de documentados por ultrassom, um ou mais
partos prematuros, de neonatos também, morfologicamente normais, antes das 34 semanas, ou 3 ou mais abortos espontâneos, também com fetos morfologicamente normais. E os critérios laboratoriais entravam o anticoagulante lúpico, anticardiolipina e anti-beta-2-glicoproteína, como eu já falei para vocês. E aí, só especificando um pouquinho cada um. Do critério de trombose, né, seria um ou mais eventos trombóticos, arterial, venoso de pequenos vasos, com imagem ou evidência histológica, e não poderia ser uma trombose superficial. Isso aqui pouco mudou com relação aos critérios atualizados, tá certo? Já adianto um pouquinho para vocês. Com relação à morbidade gestacional, seriam um ou mais mortes inexplicáveis de fetos morfologicamente normais maiores que 10 semanas, um ou mais partos prematuros de recém-nascidos morfologicamente normais devido à eclâmpsia, pré-eclâmpsia ou insuficiência placentária, e 3 ou mais perdas gestacionais espontâneas com menos de 10 semanas de forma inexplicável. Ele sempre reforça nessa necessidade de serem fetos ou RNs morfologicamente normais, né, sem grandes malformações que pudessem explicar a perda gestacional, parto prematuro ou a morte. E dos critérios laboratoriais, um ou mais anticorpos antifosfolípides em 2 ou mais ocasiões com 12 semanas de intervalo. Isso é importante porque ele considera esse critério de precisar de 2 dosagens, né, com 12 semanas de intervalo para os 3 anticorpos, tanto para anticoagulante lúpico, tanto para anti-beta-2-glicoproteína 1, como para anticardiolipina, certo? A gente vai ver que isso mudou um pouquinho nos critérios atuais. E aí começaram a existir algumas críticas, como eu já falei para vocês, com relação a essa classificação que estava até então vigente, sendo utilizada, né? Primeiro que elas não incorporavam definições baseadas em evidências, eram muito opinião de especialista, né? Foram critérios que foram feitos em um outro momento do nosso momento científico. Não incorporaram doença microvascular, né? Como vocês viram, era só doença macrovascular e morbidade gestacional. E eles acabavam incluindo um grupo muito heterogêneo de pacientes com anticorpos antifosfolípidos positivos, com diferentes perfis de risco para a pesquisa, né? É como se, assim, a positividade dos anticorpos já incluísse o paciente naquele grupo e não distinguisse em outros grupos, né? Aquele que tem mais de um anticorpo, que é duplo ou triplo positivo, ou quais seriam esses anticorpos, se eram IgM, IgG. Enfim, ele só incluía todo mundo e isso para pesquisa é um pouquinho complicado porque ficam grupos muito heterogêneos de pacientes sem uma classificação que pudesse colocar pacientes com risco mais alto, um risco menor, enfim, classificar conforme a positividade. E vocês vão ver que eles tentaram incorporar isso nesses novos critérios. Houveram avanços, né, desde a publicação dos critérios Sapporo, e hoje a gente consegue caracterizar melhor as manifestações clínicas não trombóticas associadas à positividade dos anticorpos antifosfolípides. Isso era muito difícil antigamente. A gente consegue identificar fatores de risco de trombose em indivíduos com a positividade dos anticorpos antifosfolípides. Isso é muito importante, porque às vezes o paciente tem outros fatores de risco para a trombose que não os anticorpos que são positivos, né? E ele acaba que você não sabe se ele trombosou por conta realmente da SAF ou por conta desses outros fatores. E aí essa certeza, digamos assim, de que é pela SAF acaba ficando menor. É diferente de um indivíduo que, por exemplo, não tem fatores de risco para trombose, ele trombosa mesmo assim em vigência da positividade dos anticorpos antifosfolípides, né? Então, nesse paciente eu tenho uma probabilidade bem mais alta de que ele realmente tenha SAF. E nesses novos critérios, eles também avaliaram a possibilidade de estratificar o risco conforme o perfil de positividade dos anticorpos. Eu vou mostrar para vocês mais na frente. Isso é muito interessante, porque você consegue ver se tem um ou mais anticorpos, qual a positividade, se é IgM ou IgG, tudo isso conta numa pontuação hierárquica que vai classificar melhor os nossos pacientes. E aí, o que foi que aconteceu? Eles sentaram para estudar, revisar a literatura, convocaram especialistas, enfim, uma gama de pessoas para tentar elaborar novos critérios de classificação para a SAF. E
o objetivo principal era elaborar critérios com a maior especificidade possível. O objetivo deles era que, acima de tudo, eles garantissem que, com certeza, os pacientes que passassem por esses critérios de classificação que fossem positivos para a SAF, eles realmente tivessem SAF. Para garantir que os pacientes incluídos nos estudos clínicos, nos ensaios, nos trials, nas revisões, enfim, realmente tivessem a patologia para que possam ser melhor estudados os tratamentos, os efeitos colaterais, o quadro clínico, de uma forma muito mais concisa, certo? No artigo, ele realmente cita muito pouco, na verdade, ele não cita a aplicabilidade prática desses critérios. O objetivo primordial era focar nos estudos, nos ensaios, certo? Então, é muito ruim para os ensaios clínicos critérios excessivamente inclusivos, porque podem reduzir a capacidade dos investigadores de compreender a fisiopatologia da doença e os efeitos de tratamento em ensaios clínicos, né? Um dos focos dele. Melhorar a homogeneidade nas pesquisas de SAF e melhorar a confiabilidade e a precisão na classificação sem perder tanta insensibilidade. Claro, óbvio, que quanto mais a gente cria critérios específicos, a gente tende a perder um pouco de sensibilidade. Só que, assim, eles não podem criar o critério mais específico do mundo, perdendo absurdos em sensibilidade, porque a gente vai deixar de diagnosticar paciente com SAF. Então, eles tentaram perder o mínimo possível em sensibilidade. Vocês vão ver que sim, perdeu, mas garantiram uma especificidade excelente, sem necessariamente deixar tantos pacientes de fora que possivelmente tenham SAF. E aí, assim, é um ponto positivo, por quê? Porque se eu garanto novos ensaios com uma população mais homogênea, que eu consigo avaliar melhor a fisiopatologia, os efeitos colaterais dos tratamentos, quem sabe, em breve, em um futuro próximo, eles consigam elaborar critérios mais aplicáveis à nossa prática clínica, né? E que tenham realmente uma boa sensibilidade e uma boa especificidade. Quais foram os métodos propostos? Primeiro, eles desenvolveram 4 fases do trabalho. Desenvolveram os critérios em 4 fases. Tudo foi sob a orientação de médicos, cientistas internacionais, né, de vários países, com experiência na avaliação e no tratamento de pacientes com SAF. Foram feitas 2 coortes internacionais, com avaliação de aproximadamente 900 pacientes, certo? Eu vou falar de cada uma dessas fases, porque, assim, eu não sei se vocês já leram sobre a criação de critérios diagnósticos, mas eu achei bem interessante entender como é que isso é feito. Porque, afinal de contas, a gente se baseia muito nesses critérios, claro, sem deixar de individualizar paciente a paciente. E eu não imaginava o quanto era difícil, o quanto era complexo elaborar critérios, né, tão sensíveis. Bom, foram 4 fases. A fase 1 envolvia a geração dos critérios por meio de uma pesquisa e revisão da literatura. Eles começaram a pensar quais seriam os critérios propostos e criaram várias possibilidades de critérios, de subtipos, de itens dentro dos critérios, assim, criaram um banco de dados com relação a isso. Na fase 2, começou a haver uma redução, um corte de critérios que eles achavam que não eram válidos. Eles utilizaram esses exercícios de Delphi modificados e essa técnica de grupo nominal. Eles mandavam, os participantes respondiam, e aí eles iam vendo as opiniões, discutindo, e aí cortando alguns critérios. Na fase 3, foram definidos os critérios, né, com uma redução adicional, foram cortados ainda mais, houve um filtro ainda maior, com a orientação de cenários de pacientes do mundo real, né, eles tentaram aplicar no mundo real, e foram feitas várias ponderações de especialistas. E a fase 4 foi a fase de validação, que eles iam comparando os pacientes das coortes incluídos, os pacientes incluídos nas coortes, se eles fechavam para a SAF conforme os critérios deles, se eles fechavam para a SAF conforme a avaliação dos especialistas, dos pacientes, dos metodologistas incluídos no grupo avaliador. E aí eles iam comparar os resultados, foram 2 coortes que totalizaram quase 1.000 pacientes. Nas fases 1 e 2, foram 152 critérios candidatos que eles elaboraram, né? Eram 261 itens de subgrupo. Após a redução, 27 critérios candidatos organizados hierarquicamente em 6 foram definidos, né? 27 critérios candidatos organizados hierarquicamente em 6 domínios aditivos.
houve a definição dos critérios de entrada. Isso é muito, muito importante, né? Quando a gente fala de lúpus, a gente também tem um critério de entrada, e a gente não tinha esse critério para SAF antes, e agora a gente tem. Eu vou falar direitinho para vocês entenderem, mas já marquem isso na cabeça de vocês. E definição de restrição de tempo entre o critério clínico e o critério laboratorial nos critérios de entrada. Eu não sei se vocês lembram, eu acabei não comentando, nos critérios de Sapporo, a gente tinha que ter até 5 anos entre a definição de um critério clínico, né, um sintoma da doença, uma trombose, por exemplo, e a positividade de um anticorpo antifosfolípide. E aí, agora, eles resolveram reduzir essa quantidade de tempo para 3 anos, certo? Não tem muitos dados sobre isso, foi uma coisa mais empírica, mas houve essa redução. Bom, a fase 3 foi dividida em fase 3, A, B, C e D. A fase A foram feitas definições clínicas, na B, as definições laboratoriais, na C foram finalizados os critérios de entrada e na D foram identificados os limiares de classificação, né? Como você fecharia para o paciente ser, de fato ou não, classificado como paciente com SAF. Na fase 3A, foram definidos os candidatos clínicos para as características. Quem, de fato, vai fechar como paciente com trombose macrovascular e quais seriam os fatores de risco desse paciente fazer tromboembolismo venoso e quais os fatores de risco de doença arterial, de doença cardiovascular no geral, certo? Foi bem definido isso, vou mostrar para vocês. Por isso que os critérios, eles são tão extensos, tão densos, porque eles botam pontos bem diretos de definição de cada uma dessas coisas. Foi definida doença microvascular, qual seria essa morbidade gestacional, o envolvimento valvar cardíaco e a trombocitopenia. Eu não sei se vocês percebem a diferença já aqui de cara, que a trombose microvascular, o envolvimento valvar cardíaco e a trombocitopenia, eles não estavam presentes no critério anterior e eles entram como um adicional nesses critérios. Na fase 3B, foram realizadas definições laboratoriais. Eles definiram que iriam seguir as diretrizes para o anticoagulante lúpico, né? Eles iriam seguir as diretrizes da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia para os testes de interpretação do SLAC, né, dos anticoagulantes lúpicos, e que, isso é muito, muito importante, que a positividade única do anticoagulante lúpico pode ser relevante quando a repetição não estiver disponível. Acontece, né? O anticoagulante lúpico, a gente sabe que dos 3 anticorpos da SAF, é um que a gente não consegue avaliar no paciente que está anticoagulando, ou naquele paciente que teve uma trombose recente, ou no paciente, por exemplo, na gestação, né? Então, querendo ou não, dos 3, o que fica um pouquinho mais complexo da gente avaliar. E ele não entrava, se fosse apenas uma medida positiva, ele não entrava nos critérios de Sapporo, né? E agora ele entra, claro que com uma pontuação um pouquinho menor de quando ele é duplo positivo, mas eles consideraram porque às vezes não é possível repetir mesmo, né? É um paciente que a gente não consegue interromper a anticoagulação, é um paciente que teve realmente uma trombose recente, depois perdeu o segmento, enfim, é uma mudança importante. Continuando as definições laboratoriais, eles definiram níveis de positividade moderada e alta para os anticorpos anticardiolipina e anti-beta-2-glicoproteína 1. Essa diferença não existia. Qualquer valor positivo para o anticardiolipina e para o anti-beta-2-glicoproteína 1 contava a mesma coisa. E agora eles dividiram, né, só entre positividade moderada, depois eu vou passar valores para vocês. Positividade baixa não entra. E eles classificam em moderada e alta, e eles têm valores diferentes dentro da pontuação, certo? Do score. E os isotipos IgG e IgM não devem ser considerados aditivamente, né? Você não considera IgG e IgM como duas coisas, né? Uma coisa só. E sobre manter essa definição de anticorpos antifosfolípide persistentemente positivos, né? Essa definição eles resolveram manter. Seria a realização de 2 testes positivos com pelo menos 2 semanas de intervalo. A gente classificaria o paciente como positivo persistente para anticorpos antifosfolípides. Isso não mudou. E eles finalizaram os critérios de entrada, como eu já comentei com vocês, os critérios de Sapporo eram 5 anos entre o evento clínico, né, o sintoma, e a positividade de um dos anticorpos, e agora, no critério ACR lá, eles reduziram isso para 3 anos.
Eles querem ter uma certeza maior dessa classificação para SAF, né? Mas os dados ainda são muito limitados com relação a isso. Bom, na fase 3C foram definidos os níveis de positividade dos anticorpos, anticoagulante lúpico e anti-beta-2-glicoproteína 1, moderado, como entre 49 e 79, pelo método ELISA, e alto, acima de 80, certo? Isso também mudou. E na fase 3D foram identificados os limiares de classificação. O sistema de classificação, então, seria baseado em pontos, avaliados em níveis hierárquicos e cada domínio com seus pesos relativos. Calma que vocês vão entender direitinho quando eu colocar os critérios para vocês. Mas isso é muito importante, porque isso não tinha de jeito nenhum nos critérios passados e a gente consegue melhor estratificar os nossos pacientes com SAF. E a fase 4 foi a fase final, a fase da validação. O objetivo era avaliar as características de desempenho dos critérios de classificação que eles elaboraram de forma preliminar. Foram 568 casos potenciais de SAF que foram expostos aos especialistas, eram de 29 locais internacionais, tinha paciente da Europa, da América do Norte, paciente e especialista, né? Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia, e o consenso de julgadores era independente. E o que foi que eles encontraram? Uma especificidade muito, muito, muito alta, em torno de 99%, certo? Que era exatamente o objetivo primordial dos estudos que eles fizeram para a elaboração dos critérios. Bom, então vamos começar, né, a falar sobre os critérios em si. O critério inicial, que seria o critério de entrada, o que seria isso? Eles visavam identificar aquela população, aquele paciente, que ele é realmente um paciente relevante para eu aplicar o meu critério. Como se eu não pudesse aplicar o meu critério em qualquer paciente, se ele não fosse relevante, porque aí eu geraria falso positivo, né, possibilidade de falso positivo. Então, qual seria esse critério inicial ou esse critério de entrada? Pelo menos um teste de anticorpo antifosfolípide positivo dentro de 3 anos após a identificação de um critério clínico associado à SAF. Qual critério? Algum dos critérios clínicos dos domínios do critério, certo? Eu vou mostrar para vocês na tabelinha. Os critérios clínicos que são avaliados dentro do critério ACR-EULAR. Então, tem que ter pelo menos um teste positivo após, no máximo, 3 anos da identificação do critério clínico, certo? Bom, aí depois do critério inicial, o critério de entrada, a gente aplicaria, se o paciente fosse apto, os critérios ponderados por aditivos. Seriam, cada critério com intervalo de pontuação de 1 a 7, agrupados em 6 domínios clínicos e 2 domínios laboratoriais, ou seja, 8 domínios ao todo. 6 clínicos, 2 laboratoriais. Aqueles pacientes que acumularem 3 pontos em cada domínio, tanto pelo menos, né? 3 pontos em cada domínio, tanto clínico quanto laboratorial, ou seja, tem que ter 3 pontos no domínio clínico e 3 pontos no domínio laboratorial, são classificados como portadores de SAF, certo? E aí, eu vou só apresentar os resultados para vocês e a gente já entra nos critérios de fato. Só comparando, né? Eles compararam os critérios Saporo com os critérios ACR-EULAR, a especificidade aumentou. Eles conseguiram aumentar a especificidade dos critérios de 86% para 99%, né, o objetivo deles, mas a sensibilidade realmente caiu. Não caiu tanto a ponto de invalidar os critérios, mas caiu de 99% para 84%. Então, isso precisa ser relevante e considerado na nossa prática clínica, certo? Então, realmente, eles definiram e criaram critérios de alta especificidade e montaram uma base sólida para pesquisas futuras sobre SAF. Esses são os critérios ACR-EULAR, certo? Eu vou falar de cada um bem com calma com vocês, para vocês entenderem. São critérios complexos, né, que envolvem o critério de entrada, se o paciente for apto, a gente vai aplicar os critérios adicionais, e eles são divididos em critérios clínicos e critérios laboratoriais, até a gente calcular o score final e avaliar se a gente vai classificar o paciente como portador ou não de SAF. Bom, do critério de entrada eu já expliquei, eu preciso ter um critério clínico, daqueles domínios de 1 a 6, mais a positividade de um anticorpo antifosfolípide até 3 anos de diferença. Se o paciente passar por esse critério clínico, é como se fosse uma triagem, né? A gente vai aplicar os critérios adicionais, aplicar o restante do critério. Se ele não passar, ele não vai aplicar, ele já vai ser excluído, certo? Bom, como agora entram os critérios clínicos, os domínios clínicos, eu fiz esse resuminho para vocês terem uma visão geral e não se perderem, porque são muitos. Mas vai dar certo.
Dos domínios clínicos entram os domínios, são 6 domínios, certo? Entra o domínio macrovascular, e aí entra a trombose venosa e a trombose arterial. O domínio microvascular, o domínio de morbidade obstétrica, né, o domínio obstétrico, o domínio de acometimento de válvula cardíaca e o domínio da hematologia. Nos domínios macrovasculares, que são as tromboses, de forma macrovascular, elas precisam ser confirmadas por testes, né, e inexplicável por outras formas. Na verdade, todos os domínios clínicos, se houver alguma outra doença que igualmente justifique ou justifique mais do que SAF, eles não podem ser considerados, certo? Então, não vou ficar repetindo isso para vocês, mas lembrem-se disso. No domínio microvascular entram algumas coisinhas que, pelo menos para mim, eram novas, eu trouxe para vocês fixarem, mas a livedo-racemose, a vasculopatia livedoide, a nefropatia por anticorpos antifosfolípides, a hemorragia alveolar, a doença miocárdica, a hemorragia adrenal ou microtrombose. No domínio obstétrico entram as mortes pré-fetais, a morte fetal, a pré-eclâmpsia grave e a insuficiência placentária grave. Na válvula cardíaca, entre os espessamentos valvares e as vegetações, né, as vegetações assépticas, e na hematologia, a trombocitopenia com plaquetas com contagem variando entre 20 a 130 mil, a menor contagem de plaquetas que o paciente tiver. Vamos começar pelos critérios clínicos, são 6, certo? Lembrando de não contar critério clínico se houver uma explicação igual ou mais provável que SAF, e dentro de cada domínio contar apenas o critério de maior peso para a pontuação total. Bom, começando pelos 2 domínios macrovasculares que envolvem tromboses venosas e arteriais, certo? A pontuação varia, não sei se vocês conseguem ver, mas a pontuação varia conforme o risco de ter essa trombose arterial, no caso, né, ou de ter essa trombose venosa, no caso se o paciente tem alto ou baixo risco. Se o paciente tiver alto risco para essa trombose venosa por outros fatores, ele ganha menos pontos. Se for um paciente de baixo risco, então a probabilidade é que seja SAF mesmo, que ele ganhe mais pontos. E no caso da trombose arterial, entra o risco cardiovascular. Se é um paciente de alto risco cardiovascular que já teria uma tendência à trombose arterial, ele ganha um pouquinho menos de pontos do que aquele paciente que é baixo risco, certo? Bom, infelizmente eu não vou conseguir entrar em detalhes sobre o que eles consideram baixo e alto risco para trombose arterial e venosa. Porque, enfim, são critérios muito densos, né, como eu já vim falando, mas eu deixei aqui nos slides, também tem disponível no artigo, para a gente pesquisar, se for o caso, e ter acesso. A gente não vai conseguir decorar isso, mas eles usam isso como critério, é importante a gente pelo menos ler e ter uma noção. Eu não vou conseguir me aprofundar, mas tenho noção disso. Se eu tenho fator de risco para trombose, pode ser que ela seja da SAF ou não, então eu vou ganhar menos pontos. Se eu tenho baixo risco para trombose, muito provavelmente paciente tromboso da SAF, né, dos anticorpos antifosfolípides, então eu vou ganhar mais pontos, certo? Aí, entrando no domínio microvascular agora, que é um domínio um pouquinho mais diferente da nossa rotina, né? Do domínio microvascular, a gente tem a parte que é de suspeita e a parte que é de diagnóstico estabelecido, certo? Por exemplo, a livedo-racemose, ela pode ser só suspeita, porque é um critério de exame clínico, de exame físico. O que é a livedo-racemose? São máculas violáceas rendilhadas, como essa da foto, certo? Ela só vai estar presente nos critérios suspeitos, porque não tem nenhuma forma de confirmar. Então, ganha menos pontos. A vasculopatia livedoide, que eu sim tenho como confirmar. Então, se for só uma suspeita pelo exame físico, né, de pápulas, eritematovioláceas dolorosas, como é o caso desse da foto, eu vou ganhar 2 pontos. E se eu confirmar por biópsia, né, histopatológico, eu vou ganhar 5 pontos. Do microvascular, continuando, a nefropatia por anticorpos antifosfolípides, ele tem uns critérios clínicos /laboratoriais, né, de exame físico /laboratoriais, que podem suspeitar da nefropatia, e eu tenho os critérios confirmados através de biópsia, né, do histopatológico, que aí confirmariam. São esses critérios para o diagnóstico de nefropatia por anticorpos antifosfolípidos. Eu também não vou adentrar, mas está aí bem explicadinho para vocês, caso vocês queiram fazer alguma pesquisa rápida em outro momento. Também tem a hemorragia alveolar. Gente, claro, tudo isso, a nefropatia por APL é uma nefropatia que não é explicada por nada mais, a não ser a possibilidade de nefropatia por anticorpos antifosfolípidos. Do mesmo jeito, a hemorragia alveolar, certo? Porque se tiver outra coisa igualmente ou mais
capaz de explicar esse acometimento, a gente não considera. Na hemorragia alveolar são sintomas respiratórios, infiltrados pulmonares inexplicáveis, né? Imagens sugestivas de hemorragia alveolar. Eu posso ter a suspeita, eu vou ter sinais, sintomas e a imagem, e eu posso ter a confirmação através do lavado broncoalveolar ou do histopatológico também. A doença miocárdica, né, que é um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST e com CAT normal, e alterações na ressonância ou uma comprovação histológica, certo? E aí o envolvimento miocárdico, necessariamente, ele só entra como estabelecido, né? Porque aí eu tenho que confirmar mesmo. E a hemorragia adrenal ou microtrombose, eu vou ter que ter alterações nos exames de imagem, demonstrando a hemorragia, ou uma comprovação histológica de trombose na microvasculatura adrenal, certo? E aí vai contar pontos. O microvascular é um pouquinho mais denso, a gente tem menos contato, porque é uma coisa mais nova, mas eles deixaram muito bem detalhado, certo? Para caso a gente precise pesquisar e tiver alguma dúvida com algum paciente, para ficar uma coisa bem certa. Entrando agora no critério obstétrico, gente, é sempre importante a gente avaliar que aquele feto, aquele RN, ele não tem uma malformação. Mas o artigo traz que se essa análise detalhada da morfologia fetal ou da constituição genética não for realizada, não estiver disponível, a gente pode realizar um julgamento clínico com base no histórico, na revisão dos dados médicos, tá certo? Para não excluir esses fatores. Mas o ideal é uma avaliação detalhada da morfologia fetal mesmo, para a gente excluir alguma malformação que justifique essa perda. Bom, dos critérios obstétricos, entram aquelas 3 ou mais mortes pré-fetais, perdas pré-fetais consecutivas, né, menor do que 10 semanas, ou uma morte fetal ali entre 10 e 15 semanas. A morte fetal com a ausência de critérios de pré-eclâmpsia graves, e aí eu trouxe os critérios de pré-eclâmpsia e as características de gravidade, né, porque são um pouquinho mais distantes da nossa realidade também de aplicação. Nesse caso, a gente tem sempre que trabalhar em conjunto com a equipe da ginecologia obstetrícia para ajudar a gente nesse diagnóstico, né? E entram também os critérios de insuficiência placentária com características graves. E aí eu trouxe aí também para deixar bem escrito as características de gravidade das perdas fetais e da associação com partos prematuros, pré-eclâmpsia e insuficiência placentária, certo? Que aí eles mudam também as pontuações. E, para finalizar, o domínio 5 e 6 dos critérios clínicos, que seria o acometimento de válvulas cardíacas, envolvendo o espessamento da válvula, no caso da válvula mitral maior que 4 milímetros, entre 20 e 39 anos, e maior que 5 milímetros naqueles pacientes acima de 40 anos, ou maior que 3 milímetros em qualquer válvula. E vegetações valvares são aquelas vegetações assépticas que podem variar muito de tamanho, podem estar localizadas em qualquer face de qualquer válvula e podem estar associadas à disfunção valvar. E o critério hematológico, que é a trombocitopenia com plaquetas, a menor contagem plaquetária variando entre 20 mil e 130 mil, sem outra explicação, confirmado no esfregaço periférico em teste repetido, certo? E aí entram os critérios laboratoriais. Dos critérios laboratoriais, eu já falei um pouquinho para vocês, mas o anticoagulante lúpico é aquele que, se eu tiver apenas uma medida, eu vou ter uma pontuação. Se eu vi que ele é persistente, ou seja, eu repeti o exame depois de 12 semanas, eu tenho uma outra pontuação. Já o anticorpo anticardiolipina e anti-beta-2-glicoproteína 1, eles só entram se eu tiver 2 medidas, aí vai variar se eu tenho IgM e IgG positivos, certo? Ou se positivo é só IgM, ou se positivo é só IgG. E se ele é moderado ou alto, né, ou em títulos moderados a altos. Isso também muda conforme a pontuação, mas está bem explicadinho aí nos critérios. Pronto. E aí, para finalizar, a gente contaria os critérios e veria se a gente tem 3 pontos no domínio clínico e 3 pontos no domínio laboratorial para fechar os critérios de paciente com SAF. Eu estou colocando aí de novo os critérios, só para vocês terem uma visão geral de novo. São os critérios de entrada. Se o paciente passar nesses critérios de triagem, a gente vai aplicar os critérios adicionais, que envolvem 8 domínios, 6 domínios clínicos e 2 domínios laboratoriais. Se desses 6 domínios clínicos eu tiver pelo menos 3 pontos e dos 2 domínios laboratoriais eu tiver pelo menos 3 pontos, o meu paciente tem SAF, certo?
E aí, o que foi que mais realmente mudou com relação a esses novos critérios clínicos? Uma melhor estratificação de risco de eventos macrovasculares por fatores de risco de trombose tradicionais, né, como eu já falei para vocês. A entrada do domínio microvascular de forma muito bem definida, né, detalhadamente definida. Definições bem estruturadas de mortalidade gestacional, porque eles visavam também melhorar a seleção de pacientes para estudos obstétricos e a adição de doença valvar cardíaca e trombocitopenia para considerar as manifestações, aquelas manifestações mais heterogêneas de SAF, que não entravam nos critérios anteriores. Quantificar a positividade de anticorpos, se eles são simples, duplo ou triplo positivos, com base em diferentes domínios e pesos, né? Varia a pontuação de cada um. Separar pacientes com IgM e IgG positivos para anticardiolipina e anti-beta-2-glicoproteínas daqueles que só têm o IgM, né? E pontuar de forma diferente esses pacientes. E a definição dos níveis de positividade de anticoagulante lúpico, ou de anticardiolipina e anti-beta-2-glicoproteína 1, porque aí eu separo também níveis moderados a altos e pontuo esses pacientes de forma diferente. Eles colocaram, né, as controvérsias de pacientes que podem ser falsos negativos, enfim, como a gente falou, como o critério reduz a sensibilidade, aumenta a especificidade, reduz a sensibilidade, eu posso ter mais falsos negativos. E eles pontuaram quais poderiam ser esses falsos negativos, para a gente poder estudar futuramente cada um desses doentes e tentar definir se eles se encaixariam como pacientes com SAF ou não. Não vou entrar em detalhes, porque isso é coisa de estudos do futuro, mas que eu achei interessante eles se preocuparem nessas definições, né, que foram pacientes que realmente ficaram em dúvida e se preocuparam em serem falsos negativos e definiram que são pontos que precisam de estudos futuros a serem realizados para melhores definições. E aí talvez a gente tenha um critério muito sensível um critério muito específico e ainda mais sensível depois da avaliação desses tópicos. E é importante também lembrar o conceito de causas iguais ou mais prováveis. Por exemplo, se um paciente tem lúpus, tem anticorpos antifosfolípide positivos e tem uma pré-eclâmpsia, ideal é não pontuar o item obstétrico, porque ele é igualmente ou mais provavelmente explicado pelo lúpus. A pré-eclâmpsia seria melhor explicada pelo lúpus do que pelo SAF em si, então o ideal é não considerar, certo? É um exemplo. E as coortes que eles fizeram não representam todas as subpopulações possíveis, né? É um pouco restrito, assim, não é tão restrito, mas poderia ser ainda mais abrangente, mas são coisas para estudos futuros. E para concluir, eles realmente criaram critérios baseados numa metodologia rigorosa de dados e especialistas. Houveram colaboradores multidisciplinares internacionais com bastante experiência em SAF. Metodologistas, eles incluíram pacientes na avaliação dessas coortes. Incorporaram manifestações clínicas e laboratoriais bem heterogêneas, né, com a inclusão do critério de acometimento valvar cardíaco, do critério hematológico. E em conjunto dos critérios de classificação, eles agruparam de forma hierárquica, ponderaram e estratificaram por risco. Então, eles, de fato, conseguiram criar um critério de alta especificidade e que montaram uma base melhorada para a pesquisa. Agora, quanto à aplicabilidade clínica disso, são cenas para os próximos capítulos, para comentários da doutora Rosângela. Muito obrigada. Obrigado, Laís, pela excelente apresentação. E aí eu passaria, então, a palavra para a doutora Rosângela Ribeiro para fazer os seus comentários. Rosinha, fica à vontade. Bom dia a todos, né? Já dei bom dia para a Laís, para o doutor Fernando, né? Mas estou agora dando bom dia para todos os participantes, né? Dessa importante sessão clínica, né? Para o hematologista que está assim, trabalhando mais na área das doenças hemorrágicas e trombóticas, esse trabalho realmente é de extrema importância, certo? Eu inicialmente gostaria de parabenizar a doutora Laís, porque esse trabalho é muito complexo e ela apresentou esse trabalho de maneira brilhante, certo? Até algumas dúvidas que eu tinha quando eu já li, reli, né? Com a explanação dela, que realmente foi muito bem feita, certo? Eu já até tirei aqui algumas dúvidas que eu estava tendo, certo? Bom, então, como a Anaís já falou, esse trabalho, a proposição dele, né, é dirigida, tem um público-alvo,
que são os pesquisadores, né? Para que eles tenham dados robustos para poder incluir ou selecionar pacientes, né, de uma forma bem criteriosa para as pesquisas, certo? E quanto mais assertivas nós tivermos na seleção desses pacientes, nós teremos uma melhor condição de, digamos, diagnosticar o paciente e de propor, né, inclusive, manejos mais assertivos, porque é uma coisa que eu tenho sempre em mente e que me preocupa muito é que a gente precisa ter certeza que um paciente tem síndrome do anticorpo antifosfolípide, porque a partir dessa certeza nós estamos definindo, né, que esse paciente vai ser uma pessoa anticoagulada por muito e muito tempo, provavelmente ad eterno, né? Então, isso é uma condição assim de grande responsabilidade, porque dificilmente a gente consegue tirar da anticoagulação um paciente que tem um diagnóstico firmado de síndrome do anticorpo antifosfolípide. Logicamente, síndrome do anticorpo antifosfolípide baseado em evento trombótico, né? Porque nós podemos ter a síndrome do anticorpo antifosfolípide obstétrica. Quer dizer, o paciente não teve trombose, mas teve todas aquelas morbidades obstétricas associadas à presença de anticorpos antifosfolípides. Mas se o paciente teve trombose, e a maioria dos pacientes, né, pelo menos até o momento, diagnosticados com síndrome do anticorpo antifosfolípide, tiveram, sim, um evento trombótico, certo? Então, esse paciente, se tem a síndrome primária, né, do anticorpo antifosfolípide, quer dizer, não é uma síndrome, são autoanticorpos que surgiram sem ter uma doença de base que tenha provocado, né, o surgimento desses anticorpos. Então, essa síndrome primária do anticorpo antifosfolípide é uma condição realmente que fica até mais difícil da gente suspender a anticoagulação do que numa condição secundária, né, como recentemente nós vimos aí no COVID, né? Surgiram, sim, pacientes com anticorpos antifosfolípides, títulos altos, né? E que tinham um diagnóstico de SAF, né? Naquela condição. E os anticorpos antifosfolípides, né, foram desaparecendo depois, quer dizer, 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 6 meses depois do COVID. Então, isso é uma condição secundária e que, logicamente, nós não vamos manter um paciente anticoagulado a vida inteira, já que os anticorpos antifosfolípicos, né, haviam desaparecido nessa condição. Bom, eu teria aqui só algumas coisas que eu anotei, né, durante a apresentação, como eu já disse, foi brilhante da Laís, só com relação à questão da interpretação da positividade do anticoagulante lúpico, certo? Então, essa é realmente, vamos dizer assim, uma situação complexa, difícil, né? Porque até mesmo com a classificação de Sapporo, né? Com os critérios de classificação de Sapporo, que se nós formos comparar com esse trabalho atual, né, recentemente publicado, que é esse que a Laís agora nos apresentou, seria, vamos dizer assim, até mais fácil, né, da gente, vamos dizer assim, conseguir classificar o paciente como portador de síndrome do anticorpo antifosfolípide, certo? Mas a gente sempre, né, recebeu tanto aqui no ambulatório, né, das doenças hemorrágicas e trombóticas do Hospital Universitário, como a nível privado, como em outros locais, né, com outros colegas querendo discutir o caso, diagnósticos feitos sem o embasamento laboratorial, principalmente com relação a essa questão da positividade do anticoagulante lúpico, certo? Porque os critérios eles são bem claros, tanto no critério de Sapporo, né, como agora, né, nesse critério proposto pelo pessoal da reumatologia
no colégio, né, o Colégio Americano de Reumatologistas, né, e esse conjunto de associações de reumatologia da Europa, né? Então, esse trabalho foi suportado por essas entidades, certo? Bom, então, nessas duas propostas, a de 2006, do Sapporo revisado, e nessa proposta agora de 2023, se frisa bem, é preciso seguir, né, as diretrizes de interpretação da pesquisa do anticoagulante lúpico proposta pela Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose, certo? E isso, muitas vezes, não é seguido. A gente precisa ter certeza que o anticoagulante lúpico é positivo, né? Então, a gente tem, assim, 3 passos importantes nessa pesquisa, né? E, inicialmente, você tem que ter o teste de triagem, né, do padrão ouro da pesquisa do anticoagulante lúpico, que é a técnica do tempo de veneno de fibra Russell. Então, você precisa ter esse teste de triagem, né, habitualmente chamado como LA1, elevado, né? Precisaria também ter um TTPA alargado, mas um TTPA que seja sensível, né, à presença de fosfolipídio, né, que tem uma quantidade, vamos dizer assim, uma concentração menor de fosfolipídio, mas que esse TTPA tem essa sensibilidade. Então, esses 2 testes iniciais alargados, né, não necessariamente os 2, certo? Ou um ou outro, mas, na maioria das vezes, os 2, e que, no segundo passo, nós teríamos que ver que esse teste não foi normalizado, esse tempo não foi normalizado, né, que seria um tempo alargado, que não normaliza com o teste da mistura, né, quer dizer, fazer novamente o exame com partes iguais de plasma normal e plasma do paciente, né? E isso também teria que ter um terceiro passo, né, de extrema importância, né, que é o teste confirmatório. Nesse teste confirmatório, nós teríamos uma repetição, digamos, do LA1, mas com uma sobrecarga de fosfolipídio, que é para o quê? Para saturar o possível anticorpo, né, que se pensa, né, existir quando você tem um LA1 alargado e que não confirma e que não diminui o alargamento com o teste da mistura, né? Então, com a normalização do teste, né, desse terceiro passo, do LA2, então aí é que a gente tem, digamos assim, a certeza, com esse conjunto de dados, é que a gente vai ter a certeza que o paciente tem um anticoagulante lúpico positivo, né? E que é lógico, é preciso você interpretar dentro vamos dizer assim, em que situação aquele anticoagulante lúpico foi feito, foi colhido, né? Então, assim, pacientes que estão em uso de anticoagulante, não pode, né? A gente não pode fazer, porque a gente vai ter falsos positivos, principalmente agora com pacientes em uso dos DOACs, né? Então, eu tenho recebido muito pacientes, porque como não alarga o TTPA, né, do paciente com o uso do DOAC, certo? Habitualmente, né? Mas os DOACs, eles têm sim uma interferência importante, né? Na, na própria, vamos dizer assim, realização do exame, né? Vai ter, nós vamos ter falsos resultados, né? Porque, de qualquer maneira, ainda tem alguma concentração de um anticoagulante que está agindo diretamente contra o fator 10 ativado ou contra o fator 2, certo? O fato é que, com qualquer uso de anticoagulante, não é o momento de se fazer a pesquisa do anticoagulante lúpico por conta dos falsos resultados, certo? Então, isso, né, uma coisa que a gente tem que chamar a atenção. Outra coisa é a questão dos anticardiolipina, que tem realmente a titulação, que desde o critério de Sapporo, né, já se alertava para que esses anticardiolipinas fossem numa titulação, no mínimo, moderada, quer dizer, acima de 40,
certo? E agora isso está mais, vamos dizer assim, confirmado, né? Então, não é qualquer titulação de anticorpos antifosfolípido ou de antibeta-2-glicoproteína 1, né, que vai nos garantir como se fosse um critério laboratorial para definição da síndrome do anticorpo antifosfolípido. Então, precisa ter títulos moderados ou altos, né? E essa classificação proposta ficou realmente bem complexa, né? E eles conseguiram uma especificidade muito grande, né? Caiu um pouco na sensibilidade, mas para vocês verem, assim, para a gente conseguir daqui para frente, né? Que eu acho assim muito difícil no momento essa parte a praticidade não existe, né? Quer dizer, é um critério bem rigoroso, com múltiplas, vamos dizer assim, entradas de dados, né? E que a gente precisaria, eu acho que eu até assim, nós vamos precisar ter esse trabalho como um livro de cabeceira, certo? Ou então está ali na nossa mão quando a gente receber um paciente, né, que possivelmente possa ter síndrome do anticorpo antifosfolípido, para a gente poder classificá-lo ou definir a doença com mais certeza. Então, a aplicabilidade clínica desses novos critérios propostos realmente fica difícil. Eu já tentei, inclusive, a partir da publicação, que foi agora muito recente, conversar, né, com colegas, inclusive da Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose, para ver qual seria o posicionamento, né? Não obtive ainda resposta, porque com quem eu consegui conversar, né, só disse, eu estou sabendo que foi publicado recentemente, isso seria, quer dizer, uma posição individual, não da entidade, lógico, né, que não é a posição da entidade, é de uma pessoa que está lá dentro. Bom, então, essa pessoa, né, essa colega, disse que ainda não tinha um posicionamento, porque ainda não tinha conseguido ler o trabalho como um todo e que depois conversaria comigo. Então, eu acho que esse trabalho a gente ainda precisa ler e reler muitas vezes, né? E ver assim, qual realmente seria a aplicabilidade clínica para a definição do diagnóstico. Inclusive, o trabalho, né, eles frisam bem, como a doutora Laís já mencionou, é o trabalho dirigido para esse público-alvo de pesquisadores, para que eles tenham condições de fazer uma boa seleção de pacientes para essas publicações, né, com estratificação de risco, porque quanto maior certeza nós tivermos do diagnóstico, né, a gente vai ter também uma melhor condição de propor diretrizes de tratamento e de manejo do paciente. Obrigado, Rosinha, pelas considerações importantes. Eu ouvi vocês falando, vi a apresentação da Laís, e muito boa, e a gente fica sempre com uma visão, assim, olhando a linha do tempo, de quando, na década de 90, né, começaram os primeiros relatos de síndrome de anticorpo antifosfolípide e, na verdade, anticoagulante lúpico, toda essa confusão com a relação com o lúpus, e o tanto que isso evoluiu, né? Como isso foi ficando cada vez mais, digamos assim, mais bem definido. E uma coisa que eu achei muito importante desse trabalho, Rosângela, queria até ouvir sua opinião, é essa definição da importância da microvasculatura. Porque você e eu tivemos e temos doentes em comum que, inclusive, que tinham manifestações com alterações da microvasculatura e que, durante um tempo, houve um questionamento se, de fato, essa pessoa tinha síndrome de anticorpo antifosfolípide. E hoje eu vejo isso publicado, me dá uma certa alegria, porque, de fato, nós estávamos corretos, né? Isso, de fato, ele faz parte da síndrome, né? Então, acho que isso é um ganho, né? Esse melhor detalhamento, ele é um ganho na compreensão da doença, né? Então, esse é um ponto. E outra coisa que eu queria que você opinasse, Rosane, falasse, que para mim é muito importante, é o porquê que os DOACs ainda não estão sendo usados na síndrome de anticorpo antifosfolípido. Então, são essas duas considerações.
Bom, então, essa sua primeira consideração, né, quer dizer, é bem... eu assim, concordo, né, lógico, foi de extrema importância a entrada desse critério de manifestações clínicas não trombóticas, do livedo, principalmente aquele livedo já mais grave, com surgimento até de ulcerações na pele, né, logicamente por comprometimento de pequenos vasos. Então, isso foi de extrema importância, como você já falou, né, porque isso já vinha sendo percebido, né, em pacientes com síndrome de anticorpo antifosfolípido assim, definida, apresentavam esses quadros clínicos, a questão da plaquetopenia, né? Então já vinham surgindo alguns trabalhos, né, chamando a atenção para essas condições clínicas não trombóticas e laboratoriais, como no caso a plaquetopenia. Certo? Bom, e com relação, por que os DOACs ainda não estão, vamos dizer assim, definidos, né, vamos dizer assim, com uma robusta aceitabilidade nos trabalhos que estão sendo publicados para síndrome do anticorpo antifosfolípide, né? Bom, isso é porque os trabalhos que foram publicados até o momento, inclusive comparando, né, pacientes em uso de dor, paciente em uso dos anti-AVK, da varfarina, na síndrome do anticorpo antifosfolípide, né, alguns, inclusive, foram, assim, antes de chegar ao final, foram suspensos por conta do surgimento das tromboses arteriais em um número expressivo, né, no grupo que tomava os DOACs, né, os anticoagulantes orais diretos. Então, o que é que se viu? Que os DOACs, eles fazem uma prevenção boa, equiparável dos antivitamina K, em termos de trombose venosa. Mas, em termos de trombose arterial, não. Então, os pacientes tomando DOAC evoluíram com tromboses arteriais, certo? Então, por isso, até o momento, isso não está definido, né, que você pode usar no paciente que tem a síndrome do anticorpo antifosfolípido, a não ser, né, isso também ainda está não definido, mas já começam alguns trabalhos, né, já focando essa questão do paciente que não é triplo positivo, né, como a doutora Laís já falou. Certo? Então, a gente teria que ter essa noção. É um paciente que tem síndrome do anticorpo antifosfolípide, né? Qual é a positividade dos anticorpos antifosfolípides, principalmente lógico, os três, né? Anticoagulante lúpico, os anticardiolipina e anti-beta-2 glicoproteína 1. Se esse paciente é duplo positivo, é triplo positivo, se a titulação desses anticorpos é muito alta, certo? Qual o perfil de trombose desse paciente, quer dizer, é venoso, é mais arterial, né? Para poder se definir se esses, vamos dizer assim, de menor gravidade, entre aspas, né, se eles poderiam ser candidatos a fazer uso do DOAC. Mas isso realmente não está definido. Até o momento, que tem definição se tem síndrome do anticorpo antifosfolípide, a anticoagulação com o anti-AVK. Então, a razão principal é muito mais observacional das complicações por tromboses arteriais. Das tromboses arteriais, exato. Tá bom, ótimo, muito bom. Eu queria muito agradecer a doutora Rosângela, a Laís. A doutora Rosângela é uma importante colaboradora e formadora de profissionais, pioneira na coagulopatia no nosso estado e no Brasil. Então, é uma referência para nós e a gente fica muito feliz de ter você aqui, Rosana. Então, é uma alegria muito grande. Eu é que agradeço. E eu espero que a gente possa repetir outras vezes isso, tá? Para discutir e poder aprender com você. Então, obrigado, Laís, obrigado a todos. Eu queria fazer um convite. Hoje à tarde, na Academia Cearense de Medicina, às 15 horas, a professora Helena Pitombeira vai fazer uma explanação sobre os 50 anos de linfoma de Hodgkin no estado do Ceará. Então, a gente
vai ter a honra aí de participar um pouquinho, a doutora Asik Chadá e eu, falando um pouquinho do que a gente contribuiu. E aí, se vocês puderem, os residentes, estudantes, é no Auditório Castelo Branco, às 15 horas, eu acho que eu considero imperdível, tá? Então, para quem gosta da hematologia e quer aprender um pouco, não só de história da medicina do Ceará, mas também de como alguém pode fazer um trabalho surgir do nada e prosperar e crescer e caminhar. Então, desejo a todos um bom fim de semana e Rosângela e Laís, muito obrigado. Parabéns, Laís, pela excelente apresentação. Um bom dia, boa Obrigada, semana. professor. Bom dia a todos. Eu é que agradeço, Tchau, Fernanda. Beijo, Rosinha. Tchau. Valeu. Beijo. Tchau. Muito obrigada pela oportunidade. Gostei demais. Obrigada.